Olá a todos, somos o terceiro ano do curso de Engenharia de Software do IFPR do campus de Paranavaí. Estamos apresentando o nosso trabalho da disciplina de Sistemas Operacionais e esse nosso grupo é composto pelo Iago, o Diogo, o Alan e por mim, o Márcio. E falaremos sobre o escalonamento garantido. O escalonamento de processos é um dos aspectos cruciais dos sistemas operacionais modernos. Ele é responsável por determinar a ordem em que os processos ou tarefas são executados pela CPU. No entanto, em ambientes computacionais complexos, como servidores de alto desempenho ou sistemas distribuídos, o simples escalonamento ele não é o suficiente. Então, é necessário garantir que os processos sejam executados de maneira justa e eficiente. E é aqui que surge a necessidade de um escalonamento garantido. Ele visa alocar, né, os recursos de forma previsível e assegura que certos requisitos de desempenho sejam cumpridos. O escalonamento garantido, ele é particularmente importante em sistemas críticos, nos quais as falhas do atendimento dos requisitos podem ter consequências graves, como sistemas de controle de tempo real ou aplicações de missões críticas, né? No decorrer dessa apresentação, nós falaremos um pouco mais sobre esse tipo de escalonamento e no final nós demonstraremos ali um exemplo prático do código implementado. Exemplos práticos. Aqui eu vou falar um pouco sobre sistemas que utilizam do escalonamento garantido aí na sua hospedagem. O primeiro ali, sistemas de computação em nuvem. Utilizam de provedores SLA, que são empresas que fazem aí acordos com os clientes e garantindo disponibilidade e desempenho. Então você contrata eles e eles te deixam, fazem aí, né, deixam disponível o servidor que utiliza o escalonamento garantido para garantir que sempre que você tenha que utilizar, seja lá atribuído a sua faixa, sua fatia de CPU e memória, e para você estar gerenciando seu site, seus aplicativos. O segundo são sistemas de compartilhamento de recursos em tempo compartilhado. O que isso quer dizer? São sistemas em que vários usuários podem acessar e compartilhar documentos, fazer edições. Isso como né, o Google Docs, né, você está editando lá vários documentos com várias pessoas. E aí o sistema operacional vai executar esses vários processos simultaneamente, atribuindo fatias de tempo para cada um. E aí garante que não monopolize os recursos do sistema, né, para que não fique mais lento ou algum processo fique com menos memória. Outra maneira, outro interessante, seria o cluster de computação de alta performance. São esse sistema, né, composto por muitos computadores que se interconectam para fazer várias tarefas juntos, né? Eles vão colando aí as suas contribuições e para resolver tarefas computacionais complexas. O sistema é compartilhado com esses muitos usuários, né, esses computadores, e geralmente é utilizado para pesquisas científicas, para fazer simulações, fazer modelagens e análise de dados, né? Pois, como são muitos computadores, precisa de muito processamento. Então, esse tipo de o escalonamento ajuda, pois ele vai estar garantindo aí faixas de tempo justas para que esses processos sejam começados e terminados de maneira simultânea. Esse escalonamento, ele tem um algoritmo diferente dos demais, né? Visto que é determinado a cada usuário do sistema naquele momento partes específicas da CPU, né? Frações específicas da CPU, garantindo aí a cada processo um tempo específico dentro daquele tempo que foi determinado para o usuário. Junto ao auxílio do hardware, né, que vai estar dando suporte ali na eficiência do processador, o algoritmo vai estar totalmente focado na prioridade dos processos que vão ser executados na pilha, né? Então ele vai estar elencando ali os processos que já estão prontos, né? Como o read, e elencando com base em sua prioridade qual vem em sequência, com base no seu tempo
Se for o tempo mais baixo, tá mais para cima, o tempo maior vai estar mais para baixo, né? Para conseguir aí ter um processamento, um processamento dos processos bem adequado para o tempo que o usuário recebeu. Esse tipo de escalonamento, né, ele é muito usado em sistemas de tempo real. Esses que são sistemas com componentes de hardware e software, né, que são focados em executar funções dependentes de ações externas. Alguns exemplos desses sistemas são sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de controle de processos, de direção autônoma, né, como a gente vê nesses novos carros atualmente, que baseiam-se em dar uma resposta dentro de certas restrições ou algum tempo previsível já especificado. O algoritmo de escalonamento garantido entra aqui nesses sistemas de tempo reais, garantindo, né, claro que é o seu trabalho, garantindo um prazo nas execuções das tarefas e nos cargos de trabalho, dando aí uma confiabilidade em caso de sistemas críticos, né? O objetivo desse algoritmo é abordar todos os processos igualmente, com idênticas possibilidades de uso do processador, buscar maximizar o número de tarefas processadas por unidade de tempo, ter uma previsibilidade com o tempo dos processos, minimizar a sobrecarga e balancear o uso de recursos. Então, a gente tem aqui um algoritmo básico de escalonamento garantido, né? Apenas como um vigor de exemplo. Nós criamos aqui uma lista de objetos que tem seu identificador específico, que é o seu PID, né? Tem o seu tempo total de uso, que a gente teve que colocar aqui para não ficar rodando os processos sem parar num loop infinito, para a gente ter uma delimitação ali de quanto tempo ele vai correr. A gente tem também aqui essa safe time, né, que seria o seu tempo garantido dentro do tempo específico da CPU que foi determinado para o usuário. Também a gente tem o seu tempo de uso, que vai ser o tempo que vai ser randomizado, né, para o pro processo a cada vez que ele for rodar. A gente inicia aqui então, né, chamando ele, a gente dá um init aqui nos processos. Aqui, essa função aqui, basicamente é dividido o tempo que tem da CPU para o usuário para cada processo. Então, a gente tem aqui 10 segundos, vai ficar 2 segundos, 5 para cada processo. É apenas isso que faz. Aí chama a execução do processo. Aqui apenas mostra que está executando os processos. Os processos vão ser executados, né, dentro de um for. E aqui a gente consegue ver que ele vai ser onde é definida a randomização, né, desse tempo. Então vai pegar de 1 segundo, aqui ó, de 1 segundo até o tempo que foi determinado para cada processo. Dentro desse 1 segundo, o tempo determinado, vai retornar um tempo, que vai ser daí o nosso tempo de uso, que vai ser printado aqui. Após isso, a gente valida se esse processo foi finalizado ou não, né? A gente pode ver que a gente tem o total time sempre que vai rodando esse processo vai diminuindo. Então a gente tem um menor ou igual aqui. E se for menor ou igual a zero, ele remove o processo da lista. Daí não tem por que ser executado a mais, né? Depois a gente chama a reorganização, que aqui é onde acontece a priorização dos processos, né, onde vai sendo elencado cada um. Então, se o processo teve menor tempo, ele passa lá para cima. Se teve maior tempo, ele vai para baixo. Ainda a gente usa aqui uma função sort para fazer isso daí. Sort baseado nessa coluna aqui do tempo de uso. Vou rodar ele aqui só para mostrar. Bom, ele já rodou. Vou mostrar aqui, ó. A gente consegue ver que começou rodando com 4 processos, né? Começou na nossa sequência que foi ordenada aqui mesmo, que a gente pode ver aqui que é a mesma sequência de início, né, sequência inicial. Os 4 processos, aqui continuam os 4 processos, né, nenhum ultrapassou o tempo limite ali. A gente já vê que o 1022, opa, aqui, ó, que o 1022 passou a ser para cima e o primeiro foi para terceiro e assim vai consecutivamente. Então manteve aqui o 1022, aí depois subiu o 1011, que foi o menor tempo, foi priorizando os tempos. Aqui só alterou o 1044 e o 1033, aqui já foi eliminado um processo. Então o 1022 daqui já removeu já finalizou o seu processo.
Aí continua, que daí já saiu o 10.4.4 também, só que ficou o 10.11 e o 10.3.3, né? Dois processos executando. Depois o 10.11 removeu também, continuou só o 10.3.3 por dois loops aí seguidos até ele finalizar. Basicamente, esse é um algoritmo aí de exemplo de um tempo garantido, né? Que ele vai ser executado dentro do tempo que for determinado para ele. Claro que cada processo vai ter seu tempo aí, né? A gente só usa aqui uma função rodômica para ter uma dinamicidade para a gente conseguir ver melhor essas coisas, né? Esses processos elencando para cima, para baixo e aí vai.